Gente, bom estarmos aqui, esse clima de louvor, nos encontrarmos uns aos outros, a gente se encontrar com Jesus também e louvar o nome dele, glorificar o nome dele mais uma vez. Segundo aos Coríntios, sábado passado a gente teve a nossa meditação na segunda carta de Paulo aos Coríntios e agora, de novo, essa semana. Capítulo 2 dessa vez. Sábado passado a gente começou com 11, depois foi para o 4. E agora nós vamos na segunda carta dele, no capítulo 2. A gente vai ler 4 versos, do verso 14 ao 17, onde ele diz assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Cristo o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo começa dando graças a Deus. Graças, porém, a Deus. Graças. Graças a Deus é louvor, é louvar, né? Quando a gente dá graças. É a exteriorização da nossa fé, daquilo que a gente crê, ou do nosso relacionamento com Ele. Assim como em qualquer relacionamento humano, não basta sentir ou se relacionar, mas a gente precisa exteriorizar o que a gente sente também, não é? Acho que é isso que a igreja fez ali com esse gesto, né, de dar alguma coisa. Mas a gente exterioriza não só dando. Um pai não exterioriza o amor dele pelo filho só dando presentes. Se fizer isso, não vai ser bom pai. Mas é pelas atitudes, pelo tempo que a gente gasta, né? Pela maneira como a gente trata com a outra pessoa e até mesmo pelas palavras que a gente fala, né? Eu te amo para a pessoa amada, seja para um filho, para a esposa, para o marido, eu te amo. E assim, dar graças a Deus é louvar, é exteriorizar. E eu posso fazer isso aí dizendo para Deus o quanto eu amo, né? Eu posso fazer isso em ações de graça, em orações. Eu posso fazer isso pela maneira como eu vou dizer mais do que eu me comporto, por aquilo que eu sou de verdade, né? Aquilo que a minha vida reflete nesse meu relacionamento com Ele. E tudo isso é louvar o nome de Deus. Mas eu posso também louvar a Deus cantando, né? É interessante que na vida secular, as músicas, a grande maioria delas fala de amor, não é verdade? Fala de amor. Aspectos do amor, né? E na música, para falar de Deus, a gente fala também de amor. A gente louva, a gente dá graças. Por isso que Paulo começa dizendo assim: graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque em Cristo sempre me conduz em triunfo. Bom, agora aqui aparece uma palavra, né? Primeiro ele diz o em Cristo. O em Cristo eu vou botar entre parênteses, eu vou deixar de lado e depois a gente volta nele, tá? Mas ele diz assim: dou graças a Deus, porque em Cristo ele sempre me conduz em triunfo. E o que é triunfo? Quero conversar com você agora. O que é triunfo? Vitória, exatamente. Triunfo é vitória. Além de ser um biscoito também, né? Mas tá mais para vitória mesmo do que o biscoito, né? Mas espera aí, Paulo está dizendo que, então, eu dou graças a Deus porque em Cristo Ele sempre me conduz à vitória? É isso que ele está falando? Sim ou não? É isso? Se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso? Sim ou não? Vamos lá, gente.
Sim? Não? Se continuar perguntando, a dúvida vai, né? É porque, na verdade, a gente pensa em vitória, dá para pensar em vitória de duas maneiras, né? E a primeira vitória que vem na cabeça da gente é a vitória que tem que ver com as coisas materiais, né? Com o que é palpável. Então, por isso que a gente pensa, não, ele não está prometendo a vitória, porque eu não vou ser sempre vitorioso nessas coisas palpáveis. Paulo não está querendo dizer assim, graças a Deus que se eu estou em Cristo e eu prestar um concurso, eu vou passar. Se eu prestar o vestibular, vou passar. Graças a Deus, se eu estou em Cristo, se alguém ficar doente da minha família, vou orar e essa pessoa será curada. Não é isso que Deus está prometendo. Ou é? E aí, às vezes, a gente vai para essa coisa da prosperidade temporal, né? Prosperidade nas coisas. E me faz lembrar de novo do texto que a gente estudou semana passada, quando Paulo diz assim, o segredo para essa vida é a gente não fixar o olhar nas coisas que a gente vê, mas nas coisas que a gente não vê, porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno. Então, Paulo realmente está dizendo, o segredo dessa vida e da outra é a gente olhar para as coisas que a gente não vê. Ou seja, não estou prometendo aqui, nem que você esteja em Cristo, não estou prometendo vitória temporal. Não estou prometendo isso, porque nem sempre ela vai acontecer. Vai acontecer algumas vezes, mas nem sempre vai acontecer. E se a gente pensar em vitórias, em termos, por exemplo, da vitória de Jesus, é por isso que a maioria das pessoas não conseguiu entender a vitória de Jesus. É por isso que quando ele morreu, e o que a gente chama de vitória, as pessoas carregam um crucifixo no peito, né? Constroem imagens do crucifixo, Jesus na cruz. É por isso que a imagem de Jesus na cruz, que para nós hoje é vitória, para quem estava vivendo naquele tempo, não parecia vitória. Era derrota. É por isso que 2 andavam no caminho de Emaús e os outros estavam todos escondidos e eles estavam frustrados. E Jesus chega do lado deles e diz, mas por que vocês estão tristes? Eles dizem, mas você não ouviu falar das coisas que aconteceram aí esse fim de semana? A gente esperava que ele fosse o Messias. Mas olha o que aconteceu. Já é o 3º dia desde que ele morreu. Mas era a vitória da cruz. Começaram a entender depois que ele ressuscitou, né? Começaram, porque ainda assim, muitos quando viram ressuscitado, pensaram, agora sim, agora depois que ele morreu e ressuscitou, Roma não vai poder deter esse homem. Não, a vitória não é temporal. O meu reino não é esse reino desse mundo aqui, não é isso. Abre os olhos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então Paulo está dizendo assim, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, ele sempre vai me levar à vitória. Vitória espiritual. E talvez do mesmo jeito que quando eu perguntei de vitória, você já pensa, né? Confuso com a vitória misturada, né? A temporal e a atemporal. Talvez você, quando eu falo assim, a vitória que ele está falando é espiritual, talvez venha o sentimento do nhon, né? Que é aquele assim, vitória espiritual, nhon, né? Queria tanto que fosse misturadinho, né? As duas assim. Não, mas olha que a Bíblia diz, ó, Abraão prosperou, Jó prosperou e tal. João Batista prosperou, né? Vitória. Ele está dizendo é vitória. Agora é o seguinte, se você se dispôs a conhecer Jesus, se em algum momento da tua vida, que fosse ontem ou hoje, quando alguém te convidou, você despretensiosamente vem para a igreja, ou a tua vida toda, e você entendeu que Jesus promete para você vitória espiritual, e você escolheu lutar essa luta, e aí você começa a valorizar isso, por quê? Porque a vitória espiritual não é simples assim, não é fácil assim. E muitas vezes a caminhada cristã se torna frustrante.
Se torna frustrante porque eu busco essa vitória, eu cobro de Deus essa vitória da qual Paulo está falando, mas muitas vezes ela não acontece. E o meu sentimento, ao invés de vitória, ele é sentimento de fracasso, de culpa. Culpa pelo que eu sou, pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu ainda sei que eu vou fazer de errado, mesmo sabendo de tudo que eu sei e mesmo me colocando nas mãos desse Deus e querendo desenvolver aí um relacionamento com Ele. Mas a vitória prometida é assim. Vou pegar agora e vou resgatar o que está entre parênteses lá, né? E vou trazer o em Cristo. Graças a Deus, porque em Cristo eu sou sempre vitorioso. E em Cristo diz muito. Em Cristo é quando Jesus diz assim... Bom, vamos lá. Você lembra de algum lugar na Bíblia, alguma fala de Jesus que te lembra o em Cristo? Lembra de alguma coisa? Quando ele diz... Oi? Mais que vencedores. Ótimo. O que mais? Em Cristo. Mas o que é esse em Cristo? Em Cristo é assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim e eu em ele, nele, ele vai dar muito fruto. Vai ser vitorioso. Enquanto ele estiver em mim e eu estiver nele. É uma ligação orgânica assim, né? De uma videira e dos seus ramos. Estar em Jesus. É o que Enoque descobriu do relacionamento dele com Cristo. De ter o tempo todo esse senso da presença de Deus diante dele, né? De caminhar por todos os lugares e ter Deus diante dele. De estar o tempo todo com Cristo e em Cristo, essa ligação. Porque enquanto a gente está em Cristo, vencedores. Desligou de Cristo, cai. E a gente está o tempo todo desligando de Cristo, né? Ligou, Paulo diz, graças a Deus, porque em Cristo somos sempre vitoriosos. Largou de Cristo, opa, começa a cair de novo. Em Cristo, sem Cristo. Em Cristo, sem Cristo. E, infelizmente, é assim o crescimento espiritual da vida de quem abraça Jesus. Por causa da gente ser humano. É por isso que Paulo mesmo diz assim, mas que miserável que eu sou. Porque o meu corpo me arrasta para a morte, porque eu sei o que é certo. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é bom, mas eu faço o que é ruim. Eu quero fazer o certo, faço o errado. Eu quero fazer o bom, mas eu faço o que não é bom. É assim. A gente não cresce assim, a gente cresce assim. Mas ele disse, se você estiver em Cristo. E o segredo de Enoque foi o quê? Está em Cristo maior parte do tempo. Por isso que eu gosto de quando o Bulhão, lá nas meditações antigas dele, descreve esse relacionamento de Enoque com Deus, né? Ele diz assim, todos os dias Enoque convidava Deus para ir para a casa dele. E Deus ia. Todo dia. E todo dia, e todo dia. Até que um dia, Enoque diz assim, vem para minha casa, Senhor. E o Senhor falou, hoje não. E não mais, a partir de hoje. A partir de agora é você que vem para minha casa. E Deus levou Enoque para a casa dele. Em Cristo. Sabe como é que é? Esse em Cristo, ele causa profundas modificações na vida da gente. Eu não sou a mesma pessoa de 47 anos atrás. Não sou. Não que eu tenha 47, mas faz 47 que eu conheci a minha esposa. Eu não sou a mesma pessoa. Porque em mim tem muito dela. E nela tem muito de mim. A gente se conheceu há 47 e é casado há 40. E eu não sou a mesma pessoa e nem ela. E muito do que eu sou é dela. E a gente se funde assim. Por isso que quem me conhece acaba conhecendo um monte dela. E quem a conhece acaba conhecendo um monte de mim. E é isso que Jesus disse, né?
quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem estiver em mim e eu nele, esse vai dar fruto. E não tem jeito, se a gente vai vivendo com Jesus, e se a gente está em Cristo, e Ele vai conduzindo a gente, embora nesse caminho tortuoso e sinuoso, vai conduzindo para perto dele, Ele diz assim, esse caminho ele vai ser um caminho de vitória. Embora que muitas vezes não pareça. Muitas vezes. O pior pecado que já aconteceu foi matarem o Filho de Deus. Mas a maior bênção que já aconteceu foi a morte do Filho de Deus. E sabe, se Deus consegue transformar o pior pecado do mundo na maior bênção do mundo, Ele pode também transformar a sua vida e a minha, as maldições da nossa vida em bênçãos. Isso é ser vitorioso, isso é estar em Cristo e ser vitorioso, isso é ter de Cristo em você e Ele permitir que tenha de mim nele, porque Ele veio e viveu e diz, quem estiver em mim e eu nele, em mim e eu nele, eu em Cristo e Ele em mim. Aí sabe o que acontece? Aí é inevitável as pessoas verem Jesus em você. Em mim? É, em você. Do jeitinho que você é. Sem cobrança, sem culpa, com todos os teus problemas, com todos os teus defeitos. Se você aceitou lutar essa luta, se você aceitou caminhar essa caminhada com Jesus, de pertencer a Ele e Ele a você, de estar nele e Ele em você, inevitavelmente as pessoas vão ver Jesus em você. E sabe como é que Paulo descreve isso? Ele diz assim, e Ele manifesta em todo lugar a fragrância, através de nós, a fragrância do seu conhecimento. Entendeu? Como é que é isso? Das pessoas verem Jesus em você? A fragrância. O que é fragrância? Vai lá, me ajuda de novo, hein? Com aquele ânimo melhor do que antes, hein? O que é fragrância? Cheiro, mas não é só cheiro, hein? Ninguém aqui... isso. Ninguém aqui entrou no ônibus cheio e diz assim, meu pai, que aroma de CC. Não tem, né? Fragrância de CC. Não tem, né? Fragrância é cheiro bom, agradável, né? Aroma. Nem sempre suave, né? Aí Paulo diz assim, porque Ele manifesta em todo lugar, através de nós, a fragrância do seu conhecimento. Ele está dizendo assim que a gente acaba se tornando um sachê ambulante. Primeira vez que eu tive contato com um sachê, eu tinha 6 anos de idade, estava na escola, no Dia das Mães, a professora mandou pedir dinheiro para a mãe, para fazer o presente do Dia das Mães, comprou uma espuma bem fininha, sabonetinho, e ensinou a gente a embrulhar o sabonete, fazer uma trouxinha assim, botar uma fita e escrever, mamãe, eu te amo. Levei para minha mãe, primeira frustração é que ele nunca desembrulhou aquele sabonete. Eu disse, mas não vai desembrulhar? Não. Mas por quê? Não vai ver o sabonete? Não, é porque isso aqui é para usar assim mesmo. Isso aqui é um sachê. Sachê? O que é isso? É para botar dentro da gaveta. Mas vai ficar dentro da gaveta? Vai, é para dar cheiro para a roupa. Né? E eu estou sentindo o cheirinho do guarda-roupa dela. Ó. Agora, você não está sentindo, mas eu estou. Cheiro, fragrância, né? Paulo está dizendo assim, aí nessa coisa de estar em Jesus e Ele em você, você acaba se transformando um sachê ambulante. E aí conforme você vai tendo contato com as pessoas, conforme você vai fazendo amizades, conforme você vai vivendo nos lugares, as pessoas de repente tem alguma coisa diferente em você. O que é que tem? Já aconteceu alguma vez? O que você tem de diferente? Você é diferente. É Jesus que está em mim. Você está sentindo o cheirinho dele, a fragrância do conhecimento de Jesus. E sabe, isso é tão forte,
Mesmo que a gente carregue as nossas culpas, frustrações, que a gente não devia carregar. Porque Jesus já levou a nossa culpa. Ele carregou o nosso pecado. Para que a gente estivesse livre do pecado, Ele se fez pecado por nós. Você entende? E cada vez que eu compareço diante dEle, Ele me considera justo. Mas é tão forte isso que Pedro teve que negar 3 vezes, porque a palavra não diz que eles reconheceram Pedro. A palavra diz que a mulher diz assim: esse homem fala como aqueles que andavam com Jesus, exalava de Pedro o bom perfume de Cristo. E pela primeira vez ela disse não, e a segunda e a terceira vez ele teve que meio que xingar, dizer palavrões. Eu não andava com Jesus. O bom perfume de Cristo exalava dele. E é assim. Agora, uma vez eu estava lendo um artigo, né, e falava de um perfume. De perfumes, na verdade. Né? E ali dizia, naquela época, então, o perfume mais caro do mundo custava $500 a gota. Caro, hein? Pensa bem. $500 a gota. Pergunta... Esse perfume caro assim, pode ser ruim? Sim ou não? Sim ou não? Também acho. Também acho. Concordo com vocês. É porque perfume depende muito do gosto do freguês, né? Olha, tem uma marca de perfumes aí, poxa, que é bacana, mas eu não gosto de nenhum perfume deles. Não tem nenhum que eu sinta o cheiro e diz assim, eu gostaria de usar em mim, entendeu? Não vai, não consigo. É difícil assim. Mesmo esse perfume, né? E tem o negócio do gosto de perfume, né? Perfume doce, perfume amadeirado. Salgado eu acho que eu nunca vi, mas tem... Não, né? Mas tem amadeirado, doce, tem... Floral, cítrico, né? É porque tem muito a ver mesmo, né, com a via aqui, né? Eu não entendo muito da coisa, mas tem muito a ver, né? Para mim, olha, é difícil. Perfume tem que ser bem fraquinho e do lado do cítrico, mas bem fraquinho mesmo, né? E uns anos atrás aí a Maricel falou: escuta, nós temos que dar carona para fulano. Ah, tá bom, vamos lá. Aí ela tinha tomado um banhinho e tal, estava indo para a igreja, né, a nossa caronista lá. E quando ela entrou no carro, gente do céu, aquele perfume dela tinha assim, ele tinha o poder de passar direto pelo nariz e no meu fígado, e dava uns 3 nós, assim. Olha, era um negócio que na hora já começa a me dar dor de cabeça, assim. E aí você diz assim, que tal se a gente abrir a janela hoje, né? Desliga o ar-condicionado, capaz da pessoa até achar, nossa, que mochiba, né? Não quer ligar nem o ar-condicionado do carro, né? É porque tem perfume que tem esse poder, né? Agora, Paulo está dizendo explicitamente aqui, quer ver? Ó? No verso 15 ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Agora, peraí, será que o bom perfume de Cristo pode ser ruim também? Sim ou não? Não? Sim ou não? Não? E eu vou dizer que pode. Pode ser ruim. O bom perfume de Cristo pode. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para os que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. E para os que se salvam, somos aroma de vida para a vida. O bom perfume de Cristo pode ser bom ou ruim. Não que ele seja bom ou ruim, mas é porque depende do gosto de quem cheira. Você entende? Depende de como as pessoas recebem o perfume de Cristo naquele momento. E tem pessoas que vão sentir o bom perfume de Cristo em você e vão se sentir atraídas para Jesus. Já aconteceu com você alguma vez que alguém diz assim, escuta, desculpa te perguntar, mas que perfume você está usando, hein? Eu queria comprar também.
Mas vai ter outro que não vai nem falar para você, vai dizer, meu pai do céu, o perfume daquela pessoa está muito forte, né? Não vai se sentir atraída, pelo contrário. E sabe, a vida cristã é assim. No cristianismo, aqui entra um ponto que é crucial, sabe? Porque nós estamos vivendo numa época onde é muito importante, presta atenção, é muito importante que a gente conviva com pessoas de todos os tipos, de todas as raças. É muito importante que haja aceitação, inclusão. É muito importante que a gente conviva com pessoas de todas as religiões, que a gente não tenha preconceito. É muito importante que a gente jamais se ache melhor do que qualquer pessoa, porque eu sou cristão e ele não é cristão, porque eu sou dessa religião e ele não é dessa religião. É muito importante. Contudo, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem um outro caminho. Mas no céu, será que vai ter gente de tudo quanto é religião? Sim ou não? Vai. Mas aqueles que não conheceram Jesus e que se salvaram, eles estarão lá por causa do sangue de Jesus que foi derramado por eles, mesmo sem saber. Foi o sangue de Jesus que garantiu a salvação deles e foram julgados de acordo com o seu conhecimento. E o fato de eu conhecer Jesus não quer dizer que eu estarei lá. É por isso que vai ter muita surpresa, não é? É por isso que eu não posso julgar ninguém. Contudo, esse Jesus, que muitas vezes é lembrado só como um mestre, como um bom mestre, como alguém amoroso, como alguém que veio pregar e viver o amor, como alguém que dividiu a história em dois. Esse Jesus bondoso, amoroso, que é todo amor, que é a expressão total do amor de Deus. Esse Jesus disse assim, ide e pregai o evangelho. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Esse evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ele está dizendo assim, se você me conhece, sai por aí e exala o bom perfume de Cristo. Convive com as pessoas e deixa com que eu que estou em você possa ser exalado para as pessoas, para que elas sintam você em mim. Exala. Atrai as pessoas, ou seja, não dá simplesmente para a gente viver em cima do muro e achar tudo está certo, eu abro mão de quem eu sou, das doutrinas, eu abro mão de tudo. Não dá para abrir mão. Esse momento é um momento do testemunho, da vida em Cristo. Esse momento é o momento de amar e de anunciar que aquele Cristo amoroso veio como ovelha para o matadouro, mas que ele volta como juiz. E pregar isso através da minha vida, mais do que pelas minhas palavras, por aquilo que eu sou, ou por aquilo que Cristo é em mim. É momento de pregar. E isso vai fazer bem para alguns, e vai atrair alguns para você, e vai afastar outros de você. Sabe, o bom senso, ele tem que estar presente em tudo na vida da gente, né? Principalmente no cristianismo. Até onde eu convivo amplamente, eu amo, até onde eu não vivo as doutrinas deles, eu não digo, não, essa doutrina também está certa, e eu aceito para mim, eu abençoo as tuas doutrinas, até onde? Por isso Paulo fala assim, quem é suficiente para essas coisas? Quem é? Se não for o Espírito de Deus vivendo na tua mente, no teu coração. Jesus não rejeitou ninguém, mas ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu alivio você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem dúvida de que Paulo estava falando sobre bênção material ou espiritual? Tem alguma dúvida a respeito disso? Então ele diz assim, para você não ter dúvida, ele termina, verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, de novo,
é que falamos. Na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele está dizendo, não pense então, não tenha dúvida de que eu esteja falando de bênção material ou espiritual. Eu estou falando de bênção espiritual, porque nós não estamos aqui mercadejando a palavra de Deus. Não estou fazendo troca, não é mercado isso aqui. Eu não estou oferecendo bênção a troco de fé, nem a troco de dinheiro. Não é a tua oferta maior que vai te dar mais bênção. Eu não estou mercadejando nada. Eu estou falando de bênção espiritual. E o preço da bênção espiritual e da vitória, o preço é o tempo que você passa comigo, com Deus, com Cristo. O preço é o tempo que você investe nesse relacionamento com aquele que é o eterno. A gente vive em tempos enigmáticos, né? Poderosos. As pessoas se perguntam, onde estamos? O que está acontecendo? Para onde vai esse mundo? Todos olham para o futuro com assombro. E nós estamos vivendo nesse tempo aqui. E Jesus pode usar você e a mim, sendo a gente como nós somos, falhos, pecadores, fracos, se nós estivermos na batalha de permanecer em Cristo. Simples assim. Para ele fazer isso, eu preciso escolher. Eu preciso permitir. Pode, Senhor, vem. Mora aqui. Habita aqui, Senhor. Eu permito, Senhor, me usa. Eu permito, Senhor, em mim, exala o teu perfume para as outras pessoas. Eu permito. Você dá a sua permissão? Você permite? É a pergunta de Jesus para você e para mim. Você permite? Vou cantar uma música agora, o Antônio vai vir também. E nela, a gente lembra. Em todos os tempos em que Deus usou seres humanos, isso só aconteceu porque eles permitiram. E hoje Ele pode me usar e te usar também, como bom perfume de Cristo. Mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as duas mãos. 7 dias gastos, rodeando Jericó. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um gigante ali, bloqueando a luz do sol. 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar. A emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder.
Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir, fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui, oh Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir, fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Senhor, nós queremos permitir, Senhor. Nós queremos mais do que permitir, pedir, clamar, rogar, Senhor. Nos colocar à disposição para que nós sejamos morada, habitação, templo do Teu Espírito, Senhor. Para que nesse mundo de trevas, mesmo às vezes cambaleando, errando e acertando, ainda assim, Senhor, sejamos luz, sejamos sal, sejamos perfume de Cristo. E que as pessoas sintam, vejam Cristo em mim. Sem abrir mão, Senhor, da Tua palavra, sem abrir mão da essência de que Cristo é a salvação, é a vida, mas transbordando em amor, em misericórdia, transbordando a graça que recebemos de Cristo para as outras pessoas que vivem conosco, Senhor. Nos dá humildade, força para batalhar e a vitória que o Senhor nos promete quando estamos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.